Bom dia, meus irmãos. Aqui é Marcos do Luzeiro da Mata. Espero que estejam todos bem. Passando aqui novamente para a gente falar um pouco a respeito do autoconhecimento. Na verdade, hoje nós vamos dar continuidade à aula 13 que nós iniciamos na semana passada, com o vídeo Qual a energia que está por trás dos julgamentos. Na verdade, essa aula número 13 do nosso curso de autoconhecimento fala a respeito da energia da humildade. E a gente resolveu fracionar essa aula em alguns vídeos. Em primeiro lugar, para que os vídeos não fiquem muito longos. Segundo lugar, para que a gente consiga fazer essas aulas de uma forma um pouco mais didática. Então, a cada aula a gente trata especificamente de um assunto relacionado à energia da humildade. Lembrando que, como nós dissemos na última aula, quando nós falamos dos julgamentos, que existem energias densas dentro de nós, todas derivadas do orgulho. O orgulho é o pai de algumas energias muito densas. Nós demos o exemplo na questão dos julgamentos, os malefícios que a prepotência, a autopresunção, a arrogância, a soberba, as vaidades, enfim, todas as manifestações do orgulho dentro de nós, essas energias fazem muitos malefícios dentro do espírito, porque traz muita dor e sofrimento, causa muitos problemas na nossa vida. A nossa vida ela é feita basicamente de relacionamentos, e é dentro desses relacionamentos que essas energias densas se sobrepõem e causam todos esses estragos na nossa vida. E a energia da humildade emerge dentro do nosso ser como um bálsamo, como um antídoto para combater essas manifestações. E para a gente perceber a grandeza da energia da humildade e o que ela é capaz de fazer na nossa vida, é que a gente resolveu fazer essas aulas de uma forma mais didática. Falei primeiro da questão dos julgamentos, que por trás deles estão essas energias densas que eu citei há pouco, e falei da humildade como um antídoto para resolver isso. E hoje nós vamos abordar um outro tema que é tão corriqueiro quanto os julgamentos, porque está em todos os relacionamentos humanos. Mas a gente não percebe, quando a gente não está olhando para dentro, não está conectado ao autoconhecimento, as coisas vão acontecendo, a gente nem se dá conta. Lembrando que aquilo que nós vibramos é aquilo que nós recebemos. A nossa realidade é construída a partir do que você pensa, do que você fala, do que você sente, do que você faz. Tudo isso é energia, tudo isso vai para o universo e volta para nós. Então, quando a gente está falando de relacionamento humano, lembrar que é no dia a dia, nos pequenos detalhes, que você determina o que você vibra. O tempo todo você está pensando, você está falando, você está sentindo e está então emanando energia. Então são essas coisas, os detalhes os mais corriqueiros do dia a dia que realmente fazem a grande diferença na nossa vida. Não são as tempestades que alimentam o solo. A tempestade cai, a água escorre e a terra não absorve. O que a terra absorve são as chuvas fracas, que vão aos poucos penetrando na terra e alimentando toda a natureza. Da mesma forma, fazendo uma analogia, são as energias que a gente está a todo instante, a todo momento, de momento a momento vibrando, é que vão realmente determinar a nossa realidade, a nossa vida. Então, se houver densidade nessas manifestações, a gente está plantando coisas não muito boas e vai colhê-las. Então é importante estar muito atento aos pequenos detalhes, ao nosso dia a dia, porque a gente dá atenção só para os grandes momentos da nossa vida e esquece que é nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas no dia, né, que você vive de uma forma corriqueira, rotineira, é ali que você está plantando, é ali que você está fazendo realmente a sua verdadeira plantação. Então,
desviar o olhar para esses aspectos é extremamente importante. E autoconhecimento é isso, é você começar a perceber nos mínimos detalhes aquilo que você está vibrando, aquilo que está acontecendo dentro de você no dia a dia, nos pequenos detalhes. E a energia da humildade, quando você consegue vibrar ela de uma forma mais constante, ela vai corrigindo essas manifestações do orgulho que eu citei há pouco e que vão trazendo sérios problemas dos relacionamentos, nos relacionamentos com as pessoas, com os amigos, com o seu cônjuge, com a sua cônjuge, relacionamentos com seus colegas de profissão, relacionamentos consigo mesmo, relacionamentos com a espiritualidade. Todos esses relacionamentos são influenciados por essas energias. Então é importante estar alerta, vigilante, atento a isso tudo. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito de um outro assunto que, como eu disse, assim como os julgamentos, você está julgando o tempo todo, é uma coisa corriqueira na tua vida, a mente está reagindo o tempo inteiro a tudo que você fala, pensa, sente, faz. Da mesma forma, nos relacionamentos, você está sempre conversando. Então, as conversas, como você conversa, revela muita coisa. Então, a proposta da aula de hoje faz a pergunta: por que a gente gosta mais de falar do que ouvir? A grande maioria de nós é assim, a gente gosta muito de falar, mas não gosta muito de ouvir, não tem muita paciência para ouvir. Então, percrustando lá a nossa realidade interior, a gente começa a perceber um monte de coisa. Isso revela muita coisa para nós. E é isso a beleza do autoconhecimento. Emergem coisas, informações daquilo que você tem mais profundo do seu ser e que você não se liga, não se percebe, porque você não está conectado a isso. A hora que você começa a ter um olhar mais apurado para esses aspectos, começa a vir um monte de coisa que você nem sonhava que tinha. Coisas boas, mas também coisas não boas, né? Então, quando a gente fala, por que a gente gosta mais de falar do que de ouvir? Cabe aqui algumas perguntas. Primeira coisa, será que a gente sabe ouvir? A gente consegue realmente esperar as pessoas acabarem de falar para depois manifestar a nossa opinião? Será que a gente não corta as pessoas antes delas terminarem o que elas estão falando? É muito comum isso. A pessoa está falando com você, você nem deixa a pessoa falar, já interrompe e coloca uma outra ideia em cima. É muito comum a gente ver isso. Por que isso acontece? Parece alguma coisa normal ou até não muito importante, mas engano nosso quando a gente pensa assim. É extremamente importante porque isso é muito revelador. Será que quando a gente está ouvindo, a gente está realmente escutando o que a pessoa está dizendo? O que acontece nesses momentos? Se a gente olhar para dentro de nós, quando a gente está conversando com uma pessoa, a gente vai perceber que, pelo menos a maioria de nós, não tem paciência de esperar as pessoas falarem o que elas têm para falar, porque a gente quer falar sobre nós, sobre o nosso ponto de vista, sobre as nossas verdades humanas. A gente quer colocar a nossa opinião e isso denota a presença dessas energias densas que eu falei há pouco. Às vezes existe muita arrogância, muita prepotência, muita vaidade, muito orgulho, muita soberba nas nossas falas, nos nossos pensamentos. Então a gente, quando está movido por essas energias e, por exemplo, não tem paciência de esperar a pessoa falar e quer falar no lugar dela, isso significa claramente que a gente se sente mais importante que a pessoa. A nossa opinião é mais importante que a dela. Eu tenho a verdade, não você. Então, você tem que me ouvir, não tem que ouvir você. Normalmente é a postura de quem está movido de uma forma adormecida por essas energias de arrogância, de prepotência. É como se a gente dissesse para o outro que o nosso assunto é mais importante. Ou então, quando a gente não deixa a pessoa falar porque interrompe a pessoa e coloca a nossa opinião, é como se a gente estivesse falando para a pessoa que a nossa opinião é a correta.
Tudo isso advém dessas energias, da gente se sentir, assim como nós falamos nos julgamentos, nós estamos falando hoje das mesmas energias. Além de fazer toda essa questão do julgar ao tempo todo, essas energias dentro de uma conversa também se manifestam e colocando então você num patamar superior ao outro. Quando a gente se sente superior às outras pessoas, é a gente que quer falar, a nossa verdade é que tem que ser dita. Então, seu assunto não me interessa, porque eu sei da verdade e ela tem que ser, tem que se impor, é ela que tem que encerrar essa conversa, porque é que tenho razão. Se eu me sinto melhor, o meu assunto é mais importante que o seu, então para aí, para de falar, deixa eu falar o meu caso aqui. É muito comum a gente ver isso. Por exemplo, a pessoa está contando uma história da vida dela, algo que aconteceu, aí você já não está nem muito afim de ouvir. O tempo todo você está pensando, agora eu vou contar a minha história, que é mais importante, é mais impactante, é mais interessante. Então a gente sempre tem algo mais, né? O ego adora mantralizar o mais que, o melhor que, o maior que, onde tem essas sensações, esses sentimentos de superioridade, são manifestações dessas energias todas movidas pelo orgulho, pelo ego. E quando a gente faz isso, lembrar que a gente não está respeitando o outro, não está respeitando a opinião das pessoas, não está dando importância ao que ela está dizendo. Isso é muito grave, porque denota um sentimento equivocado de superioridade. Igualzinho à questão dos julgamentos. Inclusive, quando você faz isso, você está julgando, porque você está dizendo para você mesmo que o teu assunto é mais importante que o outro, o que você está falando está mais certo que o outro, e por aí vai. Eu me lembro, sempre que eu falo desse assunto na aula da aula 13, que diz a respeito da humildade, eu sempre trago uma lembrança de uma crônica que há muito tempo atrás eu ouvi, era do Rubens Alves, o saudoso Rubens Alves. Rubens Alves ele deixou muitas coisas boas, mas entre elas uma crônica que eu gosto muito que se chama Escutatória. Ele inicia essa crônica dizendo assim: eu conheço muita gente que quer fazer cursos de oratória para aprender a falar, mas eu não conheço ninguém que procure um curso de escutatória para aprender a ouvir. E aí ele vai discorrendo sobre exatamente essa questão que nós estamos abordando aqui nesse tema de hoje, que é a nossa vontade de estar sempre falando e a nossa má vontade de estar sempre escutando. Então, quando a gente se descobre com esses aspectos densos, muito importante, então, lançar a mão da energia da humildade. Porque existem sentimentos de superioridade, então, na nossa fala. Um sintoma muito comum, quando você olhar para dentro de você, a pessoa está falando e você, ao invés de estar prestando atenção no que a pessoa está dizendo, você já está aqui maquinando dentro de você o que você vai responder. Então, isso denota claramente que você não está interessado no que a pessoa está dizendo. Você só está interessado em mostrar que a sua opinião é mais importante ou que você que está certo. Presta atenção nessa sutileza da energia densa. É aí que vai te trazer o autoconhecimento necessário. Quando eu dentro de mim fico maquinando, é porque a minha cabeça não para. Nessa crônica, o Rubens Alves fala bem isso. Para a gente poder ouvir alguém, não é necessário apenas estar com a nossa boca fechada. É necessário, diz ele, estar com a cabeça vazia de filosofias. O que ele quer dizer com isso? Estar com a mente vazia. Estar com a mente em silêncio. Enquanto você não comanda a tua mente, essas energias vêm através dela e ficam querendo reagir. A nossa mente é muito reativa. Então, mais uma vez, a gente volta para a questão de controlar e comandar a sua mente. Se não fizer isso no trabalho da espiritualidade, a gente não avança muito, avança com muita dificuldade.
Então, a importância de você aprender a ouvir, além de, claro, em primeiro lugar, quando você aprende a ouvir alguém, você está respeitando a pessoa. Quando você está nessa de, deixa eu responder aqui rápido, deixa eu pensar o que eu vou falar, porque eu não concordo e vou impor a minha opinião, isso quer dizer que você está numa arrogância, numa prepotência de que você está certo, e isso é falta de respeito com a pessoa com que você está ouvindo. Então, primeira coisa, falta de respeito. Temos que, com certeza, corrigir isso. E, em segundo lugar, a gente perde grandes oportunidades de realmente aprender. A pessoa sempre tem algo para ensinar, mas naquela mecânica interior, naquela tagarelice da nossa mente, que quer sempre mostrar que está certa, a gente então fecha a porta para aprender algo novo, porque não tem paciência de ouvir. Em terceiro lugar, quando a gente faz isso, sem perceber, a gente está dando mais alimento para essas energias de arrogância, de prepotência, de autopresunção, de vaidade, alimentando, portanto, o nosso orgulho. Então, não existe ponto de repouso no universo. Não existe ficar em cima do muro na espiritualidade. Ou você está na escuridão ou você está na luz. Então, quando você está atendendo essas energias dentro de você, num simples bate-papo, numa roda de amigos. Um exemplo bem idiota, mas que é bem comum. Está lá o palmeirense, o corintiano e São Paulino numa rodinha de 3 amigos conversando, e todo mundo querendo mostrar que a opinião dele é a mais certa, e um atropela o outro e fala na frente do outro, e não deixa o outro falar, e se altera, e já começa a gritar. O que quer dizer isso? Nós temos uma necessidade, nós não, essas energias densas que nos dominam têm essa necessidade de se alimentar. Então, a cada vez que você está conversando, cuidado, você pode estar alimentando essas energias densas. Então elas vão ganhando cada vez mais força. E isso que se torna um vício, se torna mais forte e fica cada vez mais difícil trabalhar contra isso. Mas graças a Deus, novamente a gente lança a mão da energia da humildade aí, para trabalhar esses aspectos. E eu não disse no vídeo anterior, mas é importante frisar uma coisa. Quando a gente está falando de humildade, gente, não estou falando de pobreza, percebe? Estou falando de uma energia divina, de uma frequência vibratória altíssima, elevada. Eu não estou falando aqui daquele equívoco que a nossa sociedade comete quando diz que alguém em vez de falar que a pessoa é pobre materialmente, diz que ela é humilde. Ontem mesmo eu vi uma moça falando assim, não, eu visitei a cidade, mas eu não quis ir muito para a periferia, porque lá na periferia mora muita gente mais humilde, eu quis ficar na parte melhor da cidade. Quem dera que na periferia da cidade realmente tivesse pessoas humildes no sentido verdadeiro, né? Que vibrassem na energia da humildade. Mas a gente sempre fala em humildade como sendo, tá ligado a aspectos materiais. Então é bom desfazer esse equívoco. Humildade não tem absolutamente nada a ver com questões materiais. Humildade é uma energia, a humildade e a simplicidade, que são as duas energias que a gente trata nessa aula 13. São duas energias extremamente divinas, extremamente elevadas, numa alta frequência. Não tem nada a ver com a simplicidade e a humildade que a gente quer se referir quando vê alguém pobre materialmente. Então a pessoa é pobre materialmente, ela não é humilde. A pessoa é simples materialmente, a pessoa é pobre materialmente, ela não é simples. Simplicidade e humildade são energias divinas. Você pode ter uma pessoa milionária vivendo num palácio e ser humilde. E você pode ter um mendigo vivendo embaixo de um viaduto que é arrogante, que é prepotente. Isso eu particularmente já vi muitas vezes isso. Então, perceba, humildade e simplicidade nada tem a ver com o material. Então vamos desfazer esse equívoco. Quando você quer falar que alguém não tem um conhecimento intelectual, não fala que ele é um tiozinho humilde. Não, é um tiozinho que, no bom sentido, é ignorante porque nunca estudou. Então não tem informação. Não quer dizer que não tem, inclusive, sabedoria, que é outra história, a gente sabe disso. Pode até ser humilde no sentido verdadeiro, né? Isso pode ser, claro, qualquer pessoa, inclusive, deve procurar a humildade dentro de si e vibrar isso.
Mas então é desfazer essa confusão. Então você tem uma pessoa que não tem bens materiais, não fala que ela é humilde, fala que ela é pobre. Qual o problema? Certo? Voltando então à questão da humildade aqui para trabalhar essa nossa arrogância, a nossa prepotência, quando a gente se sente que a nossa fala é mais importante que a do outro, que nós sempre temos razão, lançar a mão da humildade é importantíssimo. A humildade, se você se conecta nessa hora daí, a necessidade da presença, que é outra aula, que outras aulas que a gente fala dessa energia da presença, trazer a presença e provocar a atuação da humildade nesse momento. E a humildade, como eu disse na outro vídeo, ele coloca a gente no nosso lugar, num lugar divino, inclusive. Então você passa a respeitar a opinião do outro, ter a paciência de ouvir a pessoa até o fim, inclusive tentar absorver o que ela realmente, de coração, o que ela está falando, analisar, respeitar, e depois você manifesta a sua opinião. Isso é extremamente importante. Inclusive no próprio xamanismo, que é o nosso segundo carro-chefe, né? Autoconhecimento e xamanismo, no Zero da Mata, são os dois carro-chefes das nossas atividades aqui. E no xamanismo a gente aprende uma coisa muito bonita, é uma tradição que vem dos índios norte-americanos, se chama o bastão que fala, o pau falante. Numa numa reunião em que os índios fazem e faziam, eles têm um instrumento, é um galho de uma árvore, um pedaço de pau, e eles transformam isso num instrumento sagrado. Inclusive fazem ornamentações com penas, com sementes, e esse pau tem um rezo, esse pau tem um trabalho sagrado em cima dele, porque os índios consideram que o seu direito de falar é sagrado. E esse pau, nessa reunião, estando na mão de um dos índios, enquanto ele está segurando o bastão que fala, esse bastão falante, ninguém, absolutamente ninguém, abre a boca, pelo respeito que eles têm com a fala do outro. Assim que a pessoa fala, ela terminou a opinião dela, ela passa o bastão para outro que pediu a palavra. E mesmo a pessoa que pega depois esse bastão, ela guarda um silêncio, porque é digno de respeito o que a pessoa acabou de falar e tem que ser examinado aquilo. Então, se dá um tempo, se entra em silêncio para poder examinar. Passou esse silêncio, a pessoa que está com o bastão começa então a emitir a opinião dela. Esse ritual é um ritual que demonstra o respeito que cada um tem que ter com a fala do outro. Isso é muito interessante, muito bonito. Isso evita conflitos, isso evita uma série de problemas nos relacionamentos. E dá tempo para você silenciar a tua mente, e dentro do silêncio é que você encontra as respostas. A gente sabe disso. Não é na tagarelice mental que as respostas chegam. Não é no blá blá blá, naquela aceleração que a mente consegue te trazer uma verdade. A verdade está sempre dentro de você, mas num espaço do seu silêncio. Então é importante ouvir o teu silêncio. E para isso você precisa serenar a mente. Então, quando numa reunião, num ritual, um índio parou de falar e passa o bastão, até o outro começar a falar que está segurando o bastão, ele dá um tempo para examinar, para que todos verifiquem aquilo que foi falado. Dentro do teu silêncio emerge a verdadeira sabedoria. Porque quando você entra em silêncio, você entra em sintonia com Deus, com o seu ser. Então daí emana a sua verdadeira realidade, a sua essência. E a gente até brinca nessa aula também, que uma prova de que a gente tem que aprender a ouvir e não falar tanto, é que Deus te deu 2 ouvidos e apenas uma boca. Né? Isso mostra que o Criador já tinha essa intenção de fale menos e ouça mais. Busca teu silêncio interior. A espiritualidade é um convite o tempo todo para que você entre dentro de você e busque os espaços de silêncio que tem dentro de você. Isso é importantíssimo. Então, daqui para frente, meus irmãos, quem se identificou com essa proposta, buscar se conectar à humildade toda vez que estiver conversando, e ter o respeito e ter a paciência de ouvir o irmão que ele tem para dizer e buscar absorver
absorver o que o outro está dizendo. Isso é importante, a gente vai aprender muito. E isso é uma demonstração de controle sobre seus processos, inclusive comando sobre a sua mente. Isso é importantíssimo. Muito comum nessa aula as pessoas me perguntarem, por exemplo, mas a pessoa que não fala porque é tímida, então ela tem mais sabedoria, porque ela fica mais em silêncio, porque ela só não fala porque ela tem vergonha. Então é importante um esclarecimento em relação a isso. Não é a manifestação que diz quem é você, é o que está acontecendo dentro de você que diz quem é você. Porque as manifestações a gente vai disfarçando, vai maquiando e às vezes não revela exatamente quem é você, nem para os outros, nem para si mesmo. Então, lembrar que falando da questão do tímido, que na verdade o tímido é uma pessoa que, isso eu falo em causa própria, porque eu sempre fui extremamente tímido, hoje eu estou melhor, mas eu era muito tímido, porque no fundo eu era um grande orgulhoso, ainda tenho um trabalho intenso nessa energia da humildade para vencer isso, mas o orgulho está muito forte em todos nós e eu não era uma exceção. Quando a gente se retrai porque não quer falar, o nosso medo é de errar. Quantas vezes eu peguei nas aulinhas de colegial, de ginásio, na minha época era isso ainda, hoje é o primeiro e segundo grau, o professor fazia uma pergunta, eu sabia a resposta, mas não tinha total certeza, e o medo de errar e o pessoal tirar um sarro de mim. Então, quando você tem muito medo de se expor e errar, porque as pessoas vão começar a achar que você é burro, que você... ou então vão tirar uma com a sua cara, enfim, aquelas coisas que a gente não quer ser criticado. Então, na verdade, o orgulhoso, a pessoa muito orgulhosa tem um medo muito grande de crítica, porque o ego dela não admite ser criticado. Afinal, o nosso ego, o nosso orgulho é o nosso poder, né? Então, se você, como eu, ou foi muito tímido, pode ter certeza que a energia do orgulho estava muito forte. Você não se expõe com o medo de ser criticado. E você não admite isso porque você é muito orgulhoso. Então, quando o tímido fica quieto, não é porque ele não quer se manifestar, é esse medo. Muita gente pergunta, não, mas ele pode ser inseguro porque ele não tem certeza da resposta. A pessoa que não tem a energia do orgulho muito forte, que tem mais humildade dentro de si, ela não quer nem saber da opinião do outro. Aliás, por que a gente dá tanta bola para a torcida? Por que a gente dá tanta bola para o que pensa a nosso respeito? É exatamente porque nós temos um orgulho muito forte. Então a pessoa que é mais humilde, ela fala, se errar, o pessoal ri, todo mundo tira uma, ela não está nem aí, porque isso não afeta ela. Quem recebe isso e nos machuca nós é o nosso orgulho. Se ele não está lá dentro, a consciência não vai sofrer, a consciência não sofre, é divina. Então, é muito simples de entender que, infelizmente, os tímidos são grandes orgulhosos. Então, é legal trabalhar isso, trabalhar a humildade. Então, o que o tímido precisa trabalhar? Aprender a falar? Não, ele precisa aprender a ser humilde. Como eu trabalho isso há muitos anos, porque já percebi isso lá atrás e venho trabalhando, e o tímido está sempre numa dor, no sofrimento, porque ele às vezes deixa de fazer muitas coisas na vida por medo de se expor. E isso coloca a pessoa numa dor. Quantas coisas um tímido não deixa de fazer? Tem dificuldades de relacionamentos, dificuldade de falar em público, dificuldade de colocar a sua essência para fora. Tudo com medo do que os outros vão dizer. Então é um sofrimento. Então é importante trabalhar isso, tirar isso de dentro, né? O erro não é acidente de percurso na nossa caminhada. O erro faz parte do trabalho, né? O erro é importante, inclusive, para a gente aprender. Mas o nosso orgulho, o nosso ego não quer ver assim. E a gente se retrai, a gente se introspecta e se fecha lá dentro, não se expõe. Importante trabalhar isso. Então, meus irmãos, eu espero que tenha havido uma contribuição, ainda que pequena, mas é um aspecto extremamente importante dentro desse assunto da humildade.
entender que é mais uma grande oportunidade para vibrar essa energia. Então já falei das energias que estão por trás do julgamento e por trás das nossas falas. E a humildade vem corrigindo todos esses aspectos. E tem mais que a gente ainda vai falar em mais 1 ou 2 vídeos para concluir esse assunto a respeito da humildade. Ok? Gratidão, meus irmãos, pela atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.